O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Eu estou chegando com o timaço de Carlos Batista. Vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos lá, Leandro, vamos lá que o tempo urge. Com gol contra de Matheus Sarará aos 49 minutos do segundo tempo, Guarani perde de virada para o Maringá no Brinco na estreia na Série C. Equipe paranaense consegue gol da vitória mesmo após ter um jogador expulso ainda antes dos acréscimos. Com mais uma semana de preparação, Bugre volta a campo no próximo domingo contra o Brusque em Santa Catarina. Ponte sai atrás, mas busca empate contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Serginho foi o autor do único gol da Macaca. Ponte estreia no Majestoso no próximo sábado às 4 da tarde contra o Retrô. Por punição sofrida após o último derby do ano passado, Majestoso não poderá receber público nesta partida. Após vencer o clássico contra o Corinthians, Palmeiras iguala a maior sequência de vitórias no ano e aposta em reforços para embalar. Verdão chega a 4 triunfos seguidos, somando o Brasileiro e Libertadores, e tem liberação de Marcos Rocha e Paulinho como novidade para a sequência da temporada. Liverpool vence o West Ham e pode ser campeão inglês na próxima rodada. Van Dijk se redime de lance de gol contra e garante a vitória por 2-1. Para ser campeão, o Liverpool precisa vencer o Leicester e torce por derrota do Arsenal. Piastri vence o Grande Prêmio do Bahrein e assume segundo lugar do Mundial de Fórmula 1. Australiano contou com corrida morna de Verstappen para ocupar a vice-liderança do campeonato. Russell e Norris completaram o pódio e Bortoleto foi o 18º. Bandeirantes! 971021493. Mande a sua mensagem de texto. Mande pra cá, participe do programa, que daqui a pouquinho eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. No ar,
Campinas em ação. A Secretaria de Saúde de Campinas já monitorou quase 55 mil pacientes de dengue com o uso da inteligência artificial. Desde 2024, o SUS Municipal utiliza a IA para qualificar o atendimento, diminuindo em quase 70% a busca por serviços presenciais. Com o WhatsApp, o assistente virtual Ana monitora pacientes diagnosticados ou com suspeita de dengue, orientando os casos. Até o último mês, cerca de 30% das pessoas acompanhadas precisaram de encaminhamento aos serviços de saúde. O uso da tecnologia permite monitoramento eficiente e evita sobrecarga no sistema de saúde. Campinas conta com um comitê de combate à dengue envolvendo 14 secretarias e outros órgãos. Faça a sua parte. Eliminar focos de água parada continua essencial. Prefeitura de Campinas. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia com derrota do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando nesse domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa para um público de mais de 5.700 torcedores, o Bugre perdeu para o Maringá por 3-2. Fred Conte, Lucas Justin, depois JP Galvão, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, depois Matheus Sarará e Anderson Leite, depois Cristiano, Bilu, Samuel, depois Denis Júnior e Pablo Baianinho, depois João Vitor, o Guarani do técnico Maurício Souza, o Maringá de Rafael William, Cristóvão, depois Rafinha, Tito, Vilar, Max Miller, depois Lucas Bonifácio e Ronald, Buga, depois Bruno Cheron e Léo Ceará, Negueba, depois Juan, Maranhão e Moraes, depois Júlio Rodrigues, a equipe do técnico Jorge Castilho. Guarani saiu na frente, gol de Caio Melo, a 3 minutos cobrando falta. A equipe do Maringá acabou empatando com Negueba, virou com o Maranhão ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Rafael Bilu, cobrando do pênalti, empatou, mas Matheus Sarará, contra aos 50 minutos do segundo tempo, definiu a vitória do Maringá. Maringá 3, Guarani 2, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Oi, CH. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Calma, Catarino. Sei que você está ansioso para poder efetivamente falar aqui dos dois times de Campinas que jogaram muito mal, na minha modesta opinião, no final de semana. Não estou falando de resultado, tá? Estou falando de futebol, de desempenho. Mas vamos seguir aqui, porque eu vou falar uma coisa para você, Leandro. Eu não vou dar conta de ler tanta mensagem aqui, todo mundo na bronca, de um lado e de outro. Vamos em frente aqui. Bom dia, uma ótima semana para você, CH. Muito obrigado, para você também. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. Ah, é o Calimério. Nossa, assisti o jogo do Guarani ontem, foi do sonho ao pesadelo. Logo no começo, gol de falta, mas depois só deu o time adversário. O time do Guarani, só chutões pra frente. Time sem meio campo de pegada, sem marcação, defesa horrível. E não vamos longe assim. O time ficou mais de 40 dias treinando, o que mais parecia tome depois do churrasco. O que mais parecia depois do churrasco? Nossa, que coisa. Donizete, Donizete, obrigado. O Guarani não foi bem ontem, não.
Depois eu vou comentar a respeito. Guarani é um time que treinou 40 dias, não tem entrosamento, meio campo perdido, defesa que não sabe sair jogando, time sem força física para competir. Parabéns, Maurício Souza. Está sendo irônico aqui o Adilson Souza. Difícil de entender, quase 50 dias treinando e não apresentar nada de bom e novo. Entre a zaga grossa e o ataque ruim havia um espaço vazio. Ninguém se entendia. Não sei por que João Vitor e Denis não entram jogando. Torcedor bugrino, haja paciência. Vamos ter que abraçar esse time, é o que temos para o campeonato. Berna. Valeu, Perna. O esperado está acontecendo. Os sacrilégios dos times de Campinas. A Ponte mesmo tem que levantar as mãos para o céu. O atleta do Figueirense perdeu um gol feito ao querer trocar ou tocar de letra. Caccelli. Bom dia, CH. É o Batata. Com o time da Ponte Preta leva tanto cartão, mas até que foi uma boa estratégia. O Elvis é um jogador impressionante. Estamos ligados aqui no senhor Roberto. Um abraço, senhor Roberto. Um abraço, Batata. O segundo tempo, com a entrada do Elvis e do Dudu, melhorou, mas o primeiro tempo foi o circo dos horrores. Assisti o jogo da Ponte no sábado e no domingo do Guarani. E o que vi me deixou mais preocupado do que eu estava. Se não houver alguma mudança, Campinas irá passar a vergonha em débito, crédito e em Pix. Uma lástima. O Guarani repete os mesmos erros. Meio campo apagado, nem bloqueia nem ataca, passes errados. Tomara que o time reaja e faça eu pedir desculpa lá na frente. Vamos ver aqui quem que mandou aqui. Foi o Edivalmir Massa. Valeu, Edivalmir. O Valentim precisa entender que ele está na Série C. Capricho e zelo demais, como, por exemplo, não optar por um jogador como o Elvis. Não existe. Renato Grácia. CH viu o VT da Ponte. Time no primeiro tempo não teve uma jogada pelo lado esquerdo com Danilo e Arthur. E Jean Dias não ganhou uma jogada. Foi verdadeira íngua. Abimael Costa. O sobrenome do Cristiano é Ronaldo? Quanto a Macaca, você acha que a maior folha salarial assusta os adversários? Erivelton. Não assusta. CHC, que é o primeiro jogo, dá para aceitar o futebol apresentado pela Ponte. 40 dias para isso? É sério? Volta Hélio dos Anjos. Alê. Bom dia, se Vitor Andrade e Toró forem jogadores de futebol, eu vou até o Japão dando cambalhotas. A única boa notícia do futebol de Campinas no final de semana foi o Gleger no cartola. Marcelo Pimentel. Passou vergonha de novo no cartola, o Gleger. Mas vamos em frente. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, CH. Bom dia aos amigos do Nossa Área. Quer dizer, resultado quando não vem vira terra arrasada, né? A gente aqui tem que olhar por um outro prisma. Porque o torcedor eu respeito, e é assim mesmo, ele é mais emoção. Então veja, o Maringá para mim é o melhor time da Série C. Fácil, sem pestanejar. E o Guarani empatava o jogo até 50 minutos, né? A gente tá falando 49, mas foi 50 o gol. Empatava com o melhor time da Série C, errando, o Guarani não foi bem, teve lampejos durante o jogo, mas mostrou poder de reação, saiu na frente, tomou a virada, empatou. Então, péssimo resultado, péssimo. Mas eu não posso dizer que em 19 rodadas perdeu para mim e para o melhor time ao lado do Botafogo da Paraíba, do Antônio Carlos Zago, que acabou o mundo, que, ontem eu estava olhando nas redes sociais, já tem torcedor aí botando o Guarani na Série F, que nem existe. Não é nem D, mas vai passar por cima da D, vai para F. Companheiro, F não existe. Então vamos esperar esse jogo contra o Brusque. Alguns ajustes foram feitos ontem no segundo tempo. O time evoluiu, né, CH? E a Ponte, você comentou o jogo, eu fui ver depois no YouTube. Não vi o jogo inteiro, não, mas vi um compacto até que bem consistente. Senti a Ponte no primeiro tempo modorrenta, lenta, sem confiança, sem agredir. Aí toma o gol no segundo tempo, mas tem forças, vai lá e reage. Poderia ter virado o jogo. Quer dizer, foi um partidaço da Ponte, não. Mas e o resultado? Pra mim, bom. Empatou fora de casa depois de ter saído perdendo. Então, se depender desse amigo de vocês aqui, eu não vou na primeira rodada já dizer que tá todo mundo na Série D. De jeito nenhum. Muito bem, 11h46 em Campinas. É hora do Bugre da Band.
Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. E o Bugre acabou decepcionando, os quase 6 mil torcedores que estiveram presentes no estádio Brinco de Ouro da Princesa na tarde de ontem, perdendo para o Maringá 3-2 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani saiu à frente no placar, gol marcado pelo Caio Melo logo no comecinho de falta, tomou a virada ainda na primeira etapa, com gol de pênalti do Rafael Bilu no segundo tempo empatou, mas no último lance do jogo, já nos acréscimos, um gol contra do Matheus Sarará acabou decretando a vitória do Maringá. Bom time do Maringá pelo placar de 3-2. O Guarani começa de maneira negativa a sua participação na Série C. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza fez uma análise da derrota para o Maringá. Em toda a minha fala antes desse jogo, eu falava que seria um jogo bem atípico, porque é um time que tem uma maneira toda única de jogar. Os caras, eles marcam 1 para 1 durante o campo todo. É a maneira que eles têm de jogar. Tanto é que vocês viram por muito tempo o Fred com a bola no pé, sem ninguém pressionar ele com muito espaço para carregar a bola, e a gente já sabia que ia ser isso. E isso foi uma coisa que a gente planejou em botar a bola no pé dele para que a gente não corresse risco de circular numa marcação extremamente agressiva de 1 para 1, sem nenhum tipo de passe lateral, sem nenhum primeiro passe para você elaborar nenhum tipo de ataque. Então a gente toma um gol, sim, que a gente poderia, o primeiro gol deles, a gente teve 2 chances de fazer a falta e fomos perdendo confrontos. E o jogo ele foi todo baseado em confrontos, tanto para a gente quanto para eles. Difícil até você falar em que estrutura alguém joga num jogo desse. Porque, como eu falei, é um jogo onde você tem que ter mobilidade, em ganhar 1 contra 1, ganhar as costas, ser um jogo muito, muito acelerado, muito rápido, porque os caras não deixam você confortável. E é um jogo que eles muito mais treinam, muito mais estão habituados a jogar do que a gente. A gente dividiu a nossa pré-temporada, durante uma semana a gente tentou trabalhar esse jogo, e eu acho que a gente, dentro do que a gente trabalhou, a gente fez coisas boas, a gente conseguiu igualar o jogo, em alguns momentos está melhor que eles. Agora é um jogo extremamente truncado, o jogo onde o adversário faz quase o triplo de falta do que a gente faz, que para todos os contra-ataques, que joga muito bem o jogo de espaço nas costas do zagueiro, que se defende no 1 contra 1 contra o atacante, no 1 contra 1 contra os pontas, realmente para levar o jogo para o confronto. Ou seja, se a gente ganhasse, tivesse ganho mais confrontos, se a gente tivesse feito um jogo um pouco mais acelerado, a gente talvez tivesse tido a melhor sorte. Agora o Guarani vai ter toda uma semana de preparação. A próxima partida na Série C vai ser domingo, novamente domingo que vem, 4 da tarde, mas fora de casa. Confronto contra o Brusque, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Guarani fará 2 partidas na sequência fora de casa, nesse começo da Série C. CH. Bom, Tigrão, eu vou abrir meu comentário. Eu assisti o jogo inteirinho pela TV. O que foi assustador é, mais uma vez, o seu Maurício Souza insistir com Anderson Leite como meia de armação. Não funcionou no Paulista, não funcionou ontem, o jogador foi sacado no intervalo e na coletiva, perguntado a respeito disso, ele defendeu uma tese para justificar a presença, e ele vai continuar. Ele vai para Florianópolis com a camisa 10 nos costados do Anderson Leite. Ele é capitão do time também, né, Tigrão? Ele vai. Não, ele é muito técnico, ele tem muita qualidade e tal. Bom, enfim. O segundo tempo mudou com a saída, né? Então... Você gostou do Baianinho por dentro? Gostei muito mais por dentro do que na beirada esquerda, onde eu teria tirado no intervalo. Primeiro tempo na beirada, segundo tempo por dentro. Beirada esquerda. Aí não luziu. Por dentro, e às vezes caindo um pouquinho na beirada, ele deriva, né? Ele entra na área, ele sofreu o pênalti, né? Então, o Caio Melo foi muito bem. Nós votamos no Caio Melo por unanimidade como o craque do jogo. Ele fez o gol de falta e deu assistência muito boa para o Baianinho sofrer o pênalti, né? Então, eu acho que, assim, não dá para insistir mais com o Anderson Leite. Agora, fora de casa, ele vai estruturar com 3 volantes e um vira meia, mas não vira. Vira, mas não vira.
mas bloqueia bem, cerca, preenche o espaço e tal. Ô, Tigrão. Eu vi bons momentos do Guarani na partida e volto a dizer, tivesse sido 2-2, tava essa chiadeira toda aí? Talvez não nessa nível. proporção. Tigrão, eu Pois preciso é. fragmentar o seu comentário para perguntar algo que tá todo mundo incomodado aqui. Manda. Todo mundo falando, entre outras coisas, que a zagueirada do Guarani foi um desastre ontem. Mais o Lucão. O Rafael não. O Rafael, inclusive, salvou um gol feito. Feito, absolutamente feito. Segundo tempo. Se jogou na bola, verdade. Num chute do Léo Ceará. O goleiro rebate, o Fred Conte rebate pra frente, fundamento errado. E aí tava feito o gol, porque o Fred tava no chão. E o Rafael se joga na bola, foi a defesa do jogo, pra você ter uma ideia. Mas o Lucão foi muito mal. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Peço desculpas a todos os ouvintes que mandaram mensagem, mas eu não consigo ler. Graças a Deus são muitas. E eu sorteio aqui, também por ordem de chegada. Tá bom, gente? Me perdoe, mas amanhã pode mandar mensagem que eu leio, tá bom? 11h52, Vladimir Catarino de volta agora falando da ponte. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca sábado foi até Florianópolis, lá no estádio Orlando Scarpelli, estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e ficou no empate com o Figueirense pelo placar de 1-1. O jogo foi muito fraco tecnicamente na primeira etapa, as duas equipes pouco criaram. No segundo tempo, um pouco mais movimentado, o Marlisson fez o gol do Figueirense após uma cobrança de falta na área, ele tocou de cabeça e na sequência, com as mudanças feitas pelo técnico Alberto Valentim, principalmente a entrada do Elvis, a Ponte acabou reagindo e numa assistência linda do próprio Elvis para o Serginho marcou o gol de empate, o jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Ao final da partida, o técnico Alberto Valentim analisou o jogo e considerou o resultado bom, né? O ponto conquistado fora de casa foi positivo, segundo o treinador pontepretano. Um jogo, a gente já esperava um jogo difícil, né? E o time teve bons momentos, teve outros momentos que a gente podia ter evitado algumas coisas, ter jogado um pouco mais, mas um balanço muito rápido, muito quente ainda com o pós-jogo. Tem um lado positivo, um ponto ganho sim. Vamos aproveitar bem agora, essas semanas cheias que nós teremos, visando totalmente o retorno para que nós façamos as nossas correções, os nossos ajustes e repetir coisas boas que nós fizemos também. Fazendo com que o time cresça no decorrer aí já na próxima rodada, que é importante o jogo em casa, mesmo com os portões fechados, nós temos que aproveitar bem esse fator casa também. Ponte volta a campo agora no próximo sábado. Vai ser o primeiro jogo da Macaca em casa nesta Série C do Campeonato Brasileiro, mas ressalta-se vai ser de portões fechados. Confronto contra o Retrô não terá presença da torcida, uma punição imposta pelo STJD, ainda decorrente do derby do ano passado, né? Aquele derby em que terminou com confusão de torcedores, briga de polícia com a torcida, então punição por parte do STJD. Inicialmente a punição seria de 2 jogos, né? Mas a Ponte recorreu, a pena foi diminuída para apenas uma partida, então sábado contra o Retrô, o torcedor não terá acesso ao estádio Moisés Zucarelli no próximo jogo da Ponte na Série C. CH. 11h54, bom, Tigrão, resumir o que eu vi do jogo da Ponte. Primeiro tempo horroroso, segundo tempo com a entrada do Elvis e Dudu, as coisas melhoraram. Melhoraram, né? Você comentou o jogo, depois eu vi mais tarde e tal, não é a mesma coisa, a gente não vê com a mesma concentração de quando tá ao vivo, mas eu gostei do segundo tempo da Ponte e digo mais, um pouquinho mais de perícia nas conclusões do Toró, né? Que entrou, a primeira aparição não foi boa, mas vamos esperar um pouquinho. A Ponte teve mais um outro gol perdido, não foi só o Toró, não. Enfim, a Ponte, depois que empatou, queria ganhar o jogo. Eu gostei de lampejos, sim, do comportamento, da atitude do time, especialmente no segundo tempo, e acho que o resultado foi bom. Eu acho que Léo Oliveira não foi bem, Luiz Felipe por dentro não foi bem, lado esquerdo da Ponte com problema com Arthur e Barcelos, lento pra caramba, e no gol da equipe do Figueirense, o seu Arthur precisa parar de querer ser o malandrão, entre aspas, futebolisticamente falando.
Ele deitou em cima da bola e abraçou. O que o juizão fez? Falta. Cruzamento, e aí o seu Simon, ele levantou. Se eu pular de cabeça aqui, Tigrão, com 120 quilos, eu subo mais que o Simon. Posso mandar um recado pro Simon? Manda. Simon, está permitido a impulsão. Pode pular. 11h56 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Nossa Área.